O livro de Urântia documento 7. A relação do Filho Eterno com o Universo. O Filho original está sempre interessado na execução dos aspectos espirituais do propósito eterno do Pai, tal como se dá em seu desenvolvimento progressivo nos fenômenos dos universos em evolução, e com os múltiplos grupos de seres vivos. Nós não compreendemos totalmente esse plano eterno, mas o Filho do Paraíso sem dúvida o entende. O Filho é como o Pai, no sentido de que busca outorgar tudo que é possível de si próprio aos seus filhos coordenados e aos seus filhos subordinados. E o Filho compartilha da natureza autodistributiva do Pai, na doação irrestrita de si próprio ao Espírito Infinito, o executivo conjunto deles. Como sustentadora das realidades espirituais, a segunda fonte centro é o contrapeso eterno da Ilha do Paraíso, que tão magnificamente sustenta todas as coisas materiais. Assim, a primeira fonte centro é revelada, para sempre, na beleza material dos admiráveis modelos da ilha central, e nos valores espirituais da personalidade suprema do Filho Eterno. O Filho Eterno é, de fato, o sustentador da vasta criação de realidades espirituais e de seres espirituais. O mundo espiritual é o hábito e a conduta pessoal do Filho. E as realidades impessoais de natureza espiritual são sempre sensíveis à vontade e ao propósito da personalidade perfeita do Filho Absoluto. O Filho, todavia, não é pessoalmente responsável pela conduta de todas as personalidades espirituais. A vontade da criatura pessoal é relativamente livre e por isso determina as ações desses seres volitivos. O mundo do livre-arbítrio do espírito nem sempre é verdadeiramente representativo do caráter do Filho Eterno, como a própria natureza em Urântia não é reveladora, verdadeiramente, da perfeição e da imutabilidade do paraíso, nem da deidade. Contudo, não importando o que possa caracterizar a ação do livre-arbítrio do homem ou do anjo, o domínio eterno do Filho, no controle gravitacional universal de todas as realidades do espírito, continua absoluto. 1. O circuito da gravidade do espírito. Tudo o que foi ensinado a respeito da imanência de Deus, da sua onipresença, onipotência e onisciência, é igualmente verdadeiro para o Filho, nos domínios espirituais. A pura e universal gravidade do espírito de toda a criação, esse circuito puramente espiritual, reconduz diretamente a pessoa da segunda fonte centro, no paraíso. Ela comanda o controle e operação desse domínio sempre presente e infalível de todos os valores verdadeiramente espirituais. Assim, o Filho Eterno exerce uma soberania espiritual absoluta. Ele sustenta, literalmente, todas as realidades espirituais e todos os valores espiritualizados, por assim dizer, na palma da sua mão. O controle da gravidade espiritual universal é uma soberania espiritual universal. Esse controle da gravidade das coisas espirituais atua independentemente do tempo e do espaço. Por isso a energia espiritual não sofre diminuição na transmissão. A gravidade do espírito nunca está sujeita a demoras no tempo, nem passa por reduções espaciais. Não decresce de acordo com o quadrado da distância da sua transmissão. Os circuitos do poder do espírito puro não são retardados pela massa da criação material. E essa transcendência, do tempo e do espaço, das energias puramente espirituais, é inerente à absolutez do Filho. Não se deve à interposição das forças antigravitacionais da terceira fonte centro. As realidades espirituais são sensíveis, sim, ao poder de atração do centro de gravidade espiritual, de acordo com o seu valor qualitativo e com o grau real da sua natureza espiritual. A substância espiritual, a qualidade, é tão sensível à gravidade espiritual, quanto a energia organizada da matéria física, a quantidade, é sensível à gravidade física. Os valores espirituais e as forças do espírito são reais. Do ponto de vista da personalidade, o espírito é a alma da criação. A matéria é o corpo físico nebuloso. As reações e flutuações da gravidade do espírito são sempre fiéis ao conteúdo dos valores espirituais, ao status espiritual qualitativo de um indivíduo ou de um mundo. Esse poder de atração responde instantaneamente aos valores inter e intraespirituais,
Em qualquer situação no universo ou em qualquer condição planetária. Todas as vezes que uma realidade espiritual se realiza nos universos, essa alteração necessita de um reajustamento imediato e instantâneo na gravidade espiritual. Esse espírito novo é, de fato, uma parte da segunda fonte centro. E, com a mesma certeza que o homem mortal se torna um ser espiritualizado, ele alcançará o Filho espiritual, o centro e a fonte da gravidade espiritual. O poder de atração espiritual do Filho é inerente, em um grau menos elevado, a muitas ordens de filiação do paraíso. Pois existem dentro do circuito absoluto de gravidade do Espírito, aqueles sistemas locais de atração espiritual que funcionam nas unidades menores da criação. Essas focalizações subabsolutas da gravidade do Espírito são uma parte da divindade das personalidades criadoras do tempo e do espaço, e estão correlacionadas ao supercontrole emergente experiencial do Ser Supremo. A força de atração da gravidade do Espírito e a sensibilidade a ela, não apenas atuam no universo como um todo, mas também e até mesmo entre indivíduos e grupos de indivíduos. Há uma coesão espiritual entre as personalidades espirituais e espiritualizadas de qualquer mundo, raça, nação ou grupo de indivíduos de uma mesma crença. Há uma atração direta da natureza espiritual entre pessoas de mente espiritualizada, de gostos e aspirações semelhantes. O termo espíritos afins não é mera figura de discurso. Tal como a gravidade material do paraíso, a gravidade espiritual do Filho eterno é absoluta. O pecado e a rebelião podem interferir no funcionamento dos circuitos do universo local, mas nada pode suspender a gravidade espiritual do Filho eterno. A rebelião de Lúcifer produziu muitas mudanças no vosso sistema de mundos habitados, e em Urântia, mas nós não constatamos que a quarentena espiritual resultante, do vosso planeta, tenha afetado, no mínimo que seja, a presença e a função tanto do Espírito onipresente do Filho eterno, quanto do circuito, ligado a ele, da gravidade espiritual. Todas as reações no circuito de gravidade do Espírito do grande universo são previsíveis. Reconhecemos todas as ações e reações do Espírito onipresente do Filho eterno e consideramos que sejam confiáveis. De acordo com as leis bem conhecidas, podemos medir e efetivamente medimos a gravidade do Espírito. Do mesmo modo que o homem tenta computar a ação da gravidade física finita, há uma resposta invariável, do Espírito do Filho, a todas as coisas, seres e pessoas espirituais, e essa resposta está sempre de acordo com o grau de factualidade, o grau qualitativo de realidade, de todos esses valores espirituais. Todavia, junto com essa função bem confiável e previsível de presença espiritual do Filho eterno, são encontrados fenômenos que não são tão previsíveis, pelas suas reações. Tais fenômenos indicam, provavelmente, a ação coordenada do absoluto da deidade nos domínios dos potenciais espirituais emergentes. Sabemos que a presença espiritual do Filho eterno é a influência de uma personalidade majestosa e infinita, mas dificilmente consideramos as reações, associadas às supostas atuações do absoluto da deidade, como sendo pessoais. Vistos por pessoas e do ponto de vista da personalidade, o Filho eterno e o absoluto da deidade parecem estar relacionados do seguinte modo: o Filho eterno domina o reino dos valores espirituais factuais, enquanto o absoluto da deidade parece abranger o vasto domínio dos valores espirituais potenciais. Todo valor factual de natureza espiritual encontra acolhimento no domínio da gravidade do Filho eterno. Mas se for potencial, então, aparentemente, aloja-se na presença do absoluto da deidade. O espírito parece emergir dos potenciais do absoluto da deidade. O espírito em evolução encontra correlação nos domínios experienciais incompletos do Supremo e do Último. O espírito acaba por encontrar o seu destino final na atração absoluta da gravidade espiritual do Filho eterno. Isso parece ser o ciclo experiencial do espírito. Mas o espírito existencial é inerente à infinitude da segunda fonte e centro. 2. A administração do Filho eterno. No paraíso, a presença e a atividade pessoal do Filho original são profundas,
absolutas no sentido espiritual. Quando vamos de dentro para fora no paraíso, nós passamos por Avona e seguimos em direção ao reino dos 7 superuniversos. Detectamos cada vez menos a atividade pessoal do Filho Eterno. Nos universos pós-Avona, a presença do Filho Eterno é personalizada nos Filhos do Paraíso, condicionada pelas realidades experienciais do Supremo e do Último, e coordenada ao espírito potencial ilimitado do Absoluto da Deidade. No universo central, a atividade pessoal do Filho original é discernível na delicada harmonia espiritual da criação eterna. Avona é tão maravilhosamente perfeita que o status espiritual e os estados da energia desse universo arquetípico estão em equilíbrio perfeito e perpétuo. Nos superuniversos, o Filho não está pessoalmente presente nem é residente nessas criações. Ele mantém apenas uma representação suprapessoal. Essas manifestações espirituais do Filho não são pessoais, não estão no circuito de personalidade do Pai Universal. Nós não conhecemos um termo melhor para indicá-las do que a designação de suprapersonalidades, e elas são seres finitos. Não são nem absolutas nem absolutas. A administração do Filho Eterno nos superuniversos, sendo exclusivamente espiritual e suprapessoal, não é discernível pelas criaturas personalidades. Entretanto, o impulso espiritual, onipresente, da influência pessoal do Filho é encontrado em todos os tipos de atividades de todos os setores dos domínios dos anciães dos dias. Nos universos locais, contudo, observamos o Filho Eterno pessoalmente presente nas pessoas dos Filhos do Paraíso. Nesses universos locais, o Filho Eterno atua, espiritual e criativamente, nas pessoas do corpo grandioso dos Filhos Criadores coordenados. 3. A relação do Filho Eterno com o indivíduo. Durante a ascensão no universo local, os mortais do tempo consideram o Filho Criador como o representante pessoal do Filho Eterno. Quando começa o regime do aprendizado da ascensão no superuniverso, porém, os peregrinos do tempo detectam cada vez mais a presença superna do Espírito inspirador do Filho Eterno, e tornam-se capazes de beneficiar-se, por absorção, desse ministério de energização espiritual. Em Avona, os ascendentes tornam-se ainda mais conscientes do abraço do amor do Espírito onipresente do Filho original. Em nenhum estágio, em toda ascensão mortal, o Espírito do Filho Eterno reside na mente ou na alma do peregrino do tempo, mas a sua ação benéfica está sempre próxima e sempre atenta ao bem-estar e à segurança espiritual dos filhos do tempo no seu avanço. A atração da gravidade espiritual do Filho Eterno constitui o segredo inerente da ascensão das almas humanas sobreviventes até o paraíso. Todos os valores espirituais genuínos e todos os indivíduos espiritualizados com boa fé são mantidos dentro da atração infalível da gravidade espiritual do Filho Eterno. A mente mortal, por exemplo, inicia sua carreira como um mecanismo material e, finalmente, ingressa no corpo de finalidade como uma existência espiritual quase perfeita, tornando-se progressivamente menos sujeita à gravidade material e, de forma correspondente, mais sensível à atração interna da gravidade do espírito durante toda essa experiência. O circuito da gravidade do espírito atrai a alma do homem literalmente em direção ao paraíso. O circuito da gravidade do espírito é o canal básico de transmissão das preces genuínas do coração crente do homem, do nível da consciência humana até a consciência real da deidade. Tudo aquilo que representa um valor espiritual verdadeiro, nos vossos pedidos, será captado pelo circuito universal da gravidade espiritual e passará imediata e simultaneamente a todas as personalidades divinas envolvidas. Cada uma ocupar-se-á com o que for pertinente ao seu âmbito pessoal. Portanto, na vossa experiência religiosa prática, é indiferente se, ao dirigir a vossa súplica, visualizardes o Filho Criador do vosso universo local ou o Filho Eterno no centro de todas as coisas. A operação discriminadora, do circuito da gravidade do espírito, poderia talvez ser comparada às funções dos circuitos nervosos no corpo humano material. As sensações viajam pelas trajetórias nervosas internas, algumas são captadas pelos centros automáticos inferiores da coluna vertebral, os quais respondem a elas. Outras passam aos centros menos automáticos,
mas educados pelo hábito, do cérebro inferior, enquanto as mensagens mais importantes e vitais atravessam com rapidez esses centros subordinados e são imediatamente registradas nos níveis mais elevados da consciência humana. No entanto, quão mais perfeita é a magnífica técnica do mundo espiritual. Se qualquer coisa, plena de um valor espiritual supremo, surgir na vossa consciência, quando vós lhe derdes expressão, nenhum poder no universo pode impedir que ela se encaminhe direto e velozmente à personalidade do Espírito Absoluto de toda a criação. Inversamente, se as vossas súplicas forem puramente materiais e totalmente egocêntricas, não existe plano por meio do qual tais preces sem maior dignidade possam encontrar lugar no circuito espiritual do Filho Eterno. O conteúdo de qualquer petição que não seja ditada pelo Espírito não pode encontrar lugar no circuito universal do Espírito. Tais pedidos, puramente egoístas e materiais, perecem. Eles não ascendem aos circuitos dos valores espirituais verdadeiros. Tais palavras são como o bronze que soa e o símbolo que ressoa. É o pensamento motivador do conteúdo espiritual que valida a súplica do mortal. As palavras não têm valor. 4. Os planos da perfeição divina. O Filho Eterno está em ligação eterna com o Pai no prosseguimento, com êxito, do plano divino de progresso, o plano universal para a criação, evolução, ascensão e aperfeiçoamento das criaturas dotadas de vontade. E, na plenitude divina da fé, o Filho é o Eterno igual ao Pai. O Pai e o seu Filho são comum na formulação e no prosseguimento desse plano gigantesco de realização, para o avanço dos seres materiais do tempo até a perfeição da eternidade. Esse projeto de elevação espiritual das almas ascendentes do espaço é uma criação conjunta do Pai e do Filho, e eles estão, com a cooperação do Espírito Infinito, empenhados na execução conjunta do seu divino propósito. Esse plano divino para atingir a meta da perfeição abrange 3 empreendimentos que, ainda que maravilhosamente correlacionados, são únicos na aventura do universo. 1. O plano de realização progressiva. Este é o plano do Pai Universal, para a ascensão evolucionária, um programa aceito sem reservas pelo Filho Eterno. Quando ele participou da proposta do Pai, façamos as criaturas mortais à nossa própria imagem. Esse aprovisionamento para elevar as criaturas do tempo envolve a outorga, feita pelo Pai, dos ajustadores do pensamento e a dotação da prerrogativa da personalidade às criaturas materiais. 2. O plano de auto-outorga. O plano universal seguinte é o grande empreendimento da revelação do Pai, feita pelo Filho Eterno e pelos seus filhos coordenados. Esse é o propósito do Filho Eterno e consiste na sua autodoação, por meio dos filhos de Deus, às criações evolucionárias, personalizando-se e factualizando-se ali, para encarnar e tornar real o amor do Pai e a misericórdia do Filho às criaturas de todos os universos, inerentemente ao plano de auto-outorga como um aspecto do aprovisionamento da ministração do amor. Os filhos do paraíso atuam como reabilitadores daquilo que a vontade desviada da criatura colocou sob ameaça espiritual. Quando e onde ocorrer uma demora, no funcionamento do plano de realização dessa meta, se a rebelião, por acaso, afetar ou complicar tal realização, então, o aprovisionamento de emergência do plano de auto-outorga torna-se imediatamente ativo. Os filhos do paraíso ficam comprometidos e prontos para atuar como resgatadores, indo até os reinos mesmos da rebelião, para lhe restaurar o status espiritual das esferas. E foi esse serviço heróico que um filho criador coordenado prestou em Urântia, concomitantemente à sua carreira experiencial de auto-outorga para aquisição da soberania. 3. O plano de ministração da misericórdia. Uma vez formulados e proclamados o plano de realização da meta e o plano da auto-outorga, o Espírito Infinito, por si próprio e de si próprio, projetou e colocou em operação o empreendimento grandioso e universal da administração da misericórdia. Esse serviço é verdadeiramente essencial à operação prática e efetiva, tanto da realização da meta, quanto da auto-outorga. E as personalidades espirituais da terceira fonte centro compartilham todas do espírito de ministração da misericórdia, que, tão claramente,
É uma parte da natureza da terceira pessoa da deidade. O Espírito Infinito atua verdadeira e literalmente como o executivo conjunto do Pai e do Filho, não apenas para a criação como também para a administração. O Filho Eterno é o custódio pessoal, o comissário divino, do plano universal do Pai para a ascensão da criatura. Tendo promulgado o mandado universal, sede perfeitos, como eu sou perfeito. O Pai encarregou o Filho Eterno da execução dessa realização formidável, e o Filho Eterno compartilha a realização dessa missão suprema com o seu coordenado divino, o Espírito Infinito. Assim, as deidades cooperam efetivamente no trabalho de criação, controle, evolução, revelação e ministração, e, se necessário for, de restauração e de reabilitação. 5. O Espírito da Auto-Outorga, o Filho Eterno, sem reservas, uniu-se ao Pai Universal para fazer a difusão, para toda a criação, da injunção formidável que é: sede perfeitos, assim como o vosso Pai em Avona é perfeito. E, desde então, essa conclamação tem motivado todos os planos de sobrevivência e todos os projetos de auto-outorga do Filho Eterno e da sua vasta família de filhos coordenados e agregados. E, nessas muitas auto-outorgas, os filhos de Deus têm se tornado, para todas as criaturas evolucionárias, o caminho, a verdade e a vida. O Filho Eterno não pode contatar diretamente os seres humanos como o Pai pode, por meio da dádiva dos ajustadores do pensamento, pré-pessoais. No entanto, o Filho Eterno aproxima-se das personalidades criadas por meio de uma série de gradações decrescentes de filiações divinas, até que lhe seja possível estar em presença do homem e, por vezes, como homem ele próprio. A natureza puramente pessoal do Filho Eterno é incapaz de fragmentação. O Filho Eterno faz a sua ministração como uma influência espiritual ou como uma pessoa, nunca de outro modo. Para o Filho, é impossível tornar-se uma parte da experiência da criatura, no mesmo sentido em que o ajustador Pai participa dela. Mas o Filho Eterno compensa essa limitação pela técnica da outorga de si próprio. Aquilo que a experiência das entidades fragmentadas significa para o Pai Universal, as experiências de encarnação dos filhos do paraíso significam para o Filho Eterno. O Filho Eterno não vem até o homem mortal como vontade divina, como o ajustador do pensamento que reside na mente humana. Mas o Filho Eterno efetivamente veio até o homem mortal em Urantia quando a personalidade divina do seu filho, Michael de Nebadon, encarnou na natureza humana de Jesus de Nazaré. Para compartilhar da experiência das personalidades criadas, os filhos de Deus do paraíso devem assumir as naturezas verdadeiras de tais criaturas e encarnar as suas personalidades divinas, eles próprios, factualmente como criaturas. A encarnação, o segredo de Sonarington, é a técnica do Filho para escapar das correntes do absolutismo da personalidade, que, de outro modo, seria todo abrangente. Há muitíssimo tempo atrás, o Filho Eterno auto-outorgou-se em cada um dos circuitos da criação central, para esclarecimento e avanço de todos os habitantes e peregrinos de Avona, incluindo os peregrinos ascendentes do tempo. Em nenhuma dessas 7 auto-outorgas ele funcionou, seja como um ascendente, seja como um ser de Avona. Ele existiu como ele próprio. A sua experiência foi única, não foi nem como um humano ou outro peregrino, mas foi associativa, de algum modo, no sentido suprapessoal. Nem, também, passou ele pelo sono que se interpola entre o circuito interno de Avona e as margens do paraíso. Não é possível para ele, um ser absoluto, suspender a consciência da personalidade, pois nele todas as linhas da gravidade espiritual estão centradas. E, durante o tempo dessas auto-outorgas, nunca foi diminuída a luminosidade espiritual no seu alojamento próprio no paraíso central, como nunca foi reduzido o controle da gravidade espiritual deste Filho. As outorgas do Filho Eterno, em Avona, não estão dentro do escopo da imaginação humana. Elas foram transcendentais. Ele acrescentou muito à experiência de toda Avona, nessa época, e subsequentemente também,
mas não sabemos se ele acrescentou algo à suposta capacidade experiencial da sua natureza existencial. Isso estaria incluído no mistério da auto-outorga dos filhos do paraíso. Nós acreditamos, contudo, qualquer que tenha sido a aquisição do Filho Eterno, que nessas missões de auto-outorga, desde sempre e para sempre, ele a reteve consigo. Mas não sabemos o que possa ser. Não importando a nossa dificuldade para compreender as auto-outorgas da segunda pessoa da deidade, nós compreendemos a auto-outorga de Avona, de um filho do Filho Eterno, que literalmente passou pelos circuitos do universo central e que factualmente compartilhou aquelas experiências que constituem a preparação de um ser ascendente para alcançar a deidade. Este foi o Michael original, o Filho Criador primogênito. E ele passou pelas experiências de vida dos peregrinos ascendentes pessoalmente, de circuito em circuito, permanecendo por um estágio em cada círculo, junto com eles, nos dias de Grandfanda, o primeiro de todos os mortais a alcançar Avona. Além de todas as coisas que esse Michael original revelou, ele transformou a auto-outorga transcendente do Filho Materno original em uma realidade para as criaturas de Avona, e tão real que, para todo sempre, cada peregrino do tempo que trabalha na aventura de percorrer os circuitos de Avona é alentado e fortalecido pelo conhecimento certo de que o Filho Eterno de Deus, por 7 vezes, abdicou do poder e da glória do paraíso, para participar das experiências dos peregrinos do tempo e espaço nos 7 circuitos do alcançar progressivo da meta que é Avona. O Filho Eterno é a inspiração exemplar para todos os filhos de Deus, nas suas ministrações de auto-outorga, em todos os universos do tempo e do espaço. Os filhos criadores coordenados e os filhos magisteriais associados, junto com outras ordens não reveladas de filiação, participam todos dessa maravilhosa vontade de outorgar a si próprios as variadas ordens de vidas de criaturas e como as próprias criaturas. Portanto, em espírito e em vista da semelhança com a natureza, bem como pela origem de fato, torna-se verdadeiro que, nas auto-outorgas de todo Filho de Deus, nos mundos do espaço, e por meio dessas auto-outorgas, nelas e por elas, o Filho Eterno tem outorgado a si próprio as criaturas de vontade inteligente dos universos. Em espírito e em natureza, senão em todos os atributos, cada filho do paraíso é um retrato divinamente perfeito do Filho original. É literalmente verdade que quem tiver visto um filho do paraíso, haverá visto o Filho Eterno de Deus. 6. Os filhos de Deus, do paraíso. A falta de um conhecimento claro sobre os múltiplos filhos de Deus é uma fonte de grande confusão e ignorância. E essa ignorância perdura, apesar de afirmações como o registro de um conclave dessas personalidades divinas, quando os filhos de Deus proclamaram o regozijo, e todos os estrelas matutinos cantaram juntos. A cada milênio do tempo padrão do setor, as várias ordens de filhos divinos reúnem-se para os seus conclaves periódicos. O Filho Eterno é a fonte pessoal dos atributos adoráveis de misericórdia e de serviço, que tão abundantemente caracterizam todas as ordens de filhos descendentes de Deus quando eles atuam em toda a criação. O Filho Eterno transmite infalivelmente toda a natureza divina, se não toda a infinitude de atributos, aos filhos do paraíso que saem da ilha eterna fora para revelar o caráter divino do Filho Eterno ao universo dos universos. O Filho original e eterno é o primeiro descendente pessoa do primeiro pensamento infinito e completo do Pai universal. Cada vez que o Pai universal e o Filho eterno, em conjunto, projetam um pensamento pessoal novo, original, idêntico, único e absoluto, nesse mesmo instante, essa ideia criativa é perfeita e finalmente, personalizada no ser e na personalidade de um Filho Criador novo e original. Pela sua natureza espiritual, sabedoria divina e poder criativo coordenado, esses filhos criadores são potencialmente iguais a Deus, o Pai, e a Deus, o Filho. Os filhos criadores saem do paraíso para os universos do tempo e, com a cooperação das agências controladoras e criadoras da terceira fonte centro, completam a organização dos universos locais de evolução progressiva. Esses filhos não estão ligados aos controles universais centrais da matéria, da mente e do espírito,
nem se ocupam deles. Eles ficam, pois, limitados, nos seus atos criativos, pela preexistência, prioridade e primazia da primeira fonte centro e seus absolutos coordenados. Esses filhos são capazes de administrar apenas aquilo que trazem à existência. A administração absoluta é inerente à prioridade de existência e é inseparável da eternidade de presença. O Pai permanece primaz nos universos. Do mesmo modo que os filhos criadores são personalizados pelo Pai e pelo Filho, os filhos magisteriais são personalizados pelo Filho e pelo Espírito. Os filhos magisteriais são os filhos que, nas experiências de encarnação como criaturas, ganham o direito de servir como juízes da sobrevivência nas criações do tempo e do espaço. O Pai, o Filho e o Espírito também se unem para personalizar os versáteis filhos instrutores da Trindade, que percorrem o grande universo como mestres supremos de todas as personalidades, humanas e divinas. E há inúmeras outras ordens de filiação do paraíso, que não foram apresentadas ao conhecimento dos mortais durante, entre o Filho-Mãe original e essas hostes de filhos do paraíso, espalhadas por toda a criação. Há um canal direto e exclusivo de comunicação, um canal cuja função é inerente à qualidade do parentesco espiritual que os une, nos laços de uma associação espiritual quase absoluta. Esse circuito interfilial é inteiramente diferente do circuito universal da gravidade espiritual, que se centra também na pessoa da segunda fonte centro. Todos os filhos de Deus originários das pessoas das deidades do paraíso estão em comunicação direta e constante com o Filho-Mãe eterno. E essa comunicação é instantânea, independe do tempo, embora algumas vezes seja condicionada pelo espaço. O Filho Eterno não apenas tem, o tempo todo, o conhecimento perfeito a respeito dos status, dos pensamentos e das múltiplas atividades de todas as ordens de filiação do paraíso, como também tem o conhecimento perfeito em todos os momentos a respeito de tudo aquilo, de valor espiritual, que existe nos corações de todas as criaturas na criação central primária da eternidade e nas criações secundárias do tempo, dos filhos criadores coordenados. 7. A revelação suprema do Pai o Filho Eterno é uma revelação completa, exclusiva, universal e final do Espírito e da personalidade do Pai universal. Todo conhecimento e informação a respeito do Pai devem vir do Filho Eterno e dos seus filhos do paraíso. O Filho Eterno provém da eternidade, e é uno espiritualmente com o Pai, de um modo total, sem reservas nem limites de qualificações espirituais. Na personalidade divina, eles estão coordenados. Em natureza espiritual, eles são iguais. Em divindade, eles são idênticos. O caráter de Deus certamente não poderia ser aprimorado de um modo intrínseco, na pessoa do Filho, pois o Pai Divino é infinitamente perfeito. Mas esse caráter e personalidade são ampliados, pelo despojamento do não pessoal e do não espiritual, para a revelação aos seres criaturas. A primeira fonte centro é muito mais do que uma personalidade, mas todas as qualidades de espírito da personalidade paterna da primeira fonte centro estão espiritualmente presentes na personalidade absoluta do Filho Eterno. O Filho primordial e os seus filhos estão empenhados em fazer uma revelação universal da natureza espiritual e pessoal do Pai a toda a criação. No universo central, nos superuniversos, nos universos locais ou nos planetas habitados, é um filho do paraíso quem revela o Pai universal para homens e anjos. O Filho Eterno e os seus filhos revelam o caminho pelo qual a criatura aproxima-se do Pai universal. Mesmo nós, de origem elevada, entendemos o Pai muito mais completamente ao estudarmos a revelação do seu caráter e da sua personalidade no Filho Eterno e nos filhos do Filho Eterno. O Pai desce até vós, como personalidade, apenas por meio dos filhos divinos do Filho Eterno. E vós alcançais o Pai por esse mesmo caminho vivo. Vós ascendeis ao Pai pelo guiamento desse grupo de filhos divinos. E isso permanece verdadeiro, não obstante a vossa própria personalidade ser uma outorgada diretamente pelo Pai Universal. Em todas essas atividades amplas da vasta administração espiritual do Filho Eterno, não esqueçais de que o Filho é uma pessoa, tão autêntica e factualmente, quanto o Pai é uma pessoa. De fato, para os seres das ordens provenientes de origem humana,
Será mais fácil aproximar-se do Filho Eterno do que do Pai Universal. Na vossa progressão de peregrinos do tempo, pelos circuitos de Avona, sereis competentes para chegar ao Filho muito antes de estardes preparados para discernir o Pai. Vós podereis compreender mais sobre o caráter e a natureza misericordiosa do Filho Eterno de misericórdia, à medida que meditardes sobre a revelação desses atributos divinos, que foi feita pelo serviço pleno de amor do vosso próprio Filho Criador, que uma vez se fez Filho do homem na terra, e que agora é o soberano augusto do vosso universo local, o Filho do homem e o Filho de Deus. Ditado por um conselheiro divino, designado para formular esta declaração descritiva sobre o Filho Eterno do Paraíso,